Olhar Digital Business Journal. Oferecimento IBM. Vamos construir um planeta mais inteligente. Vem aí uma nova briga de titãs. De um lado, o Google, de outro, o Facebook. Nova ferramenta da rede social coloca empresas em cantos opostos do ringue. Vendas da série Lumia trazem respiro para a Nokia, mas as demissões continuam. Mercado de PCs. Nem a chegada do Windows 8 conseguiu animar as vendas no final do ano. A nova Dell. A empresa quer sair da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas há muito mais nessa história. Conheça os detalhes e saiba o que isso pode significar para os departamentos de tecnologia das empresas. Os limites da chamada consumerização. Experiência da SAP leva a tendência do Bring Your Own Device a outro patamar. Todos estão à espera dos resultados da Apple, a serem divulgados na semana que vem. A maçã continuará a ser a queridinha do mercado de ações. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Business Journal, seu resumo semanal com os principais fatos do mundo da tecnologia. A julgar pelas vendas do final do ano passado, realmente estamos entrando na era pós-PC. Nem mesmo a chegada do Windows 8 conseguiu melhorar os números de comercialização de micros. Ao contrário do que parte da indústria esperava, o Windows 8 não conseguiu reanimar as vendas de PCs. No último trimestre de 2012, as vendas de micros caíram cerca de 5%, quando comparadas com o mesmo período de 2011. Para vários analistas, esse é mais um sinal da chamada era pós-PC, em que o mercado de tecnologia volta suas atenções muito mais em direção aos tablets e aos smartphones do que aos micros tradicionais. A diminuição do ritmo afetou toda a indústria, de modo quase indistinto. Apesar das más notícias, a HP pelo menos pôde comemorar o retorno ao posto mais alto de participação de mercado no segmento de PCs. A empresa havia perdido a primeira posição como principal vendedora de micros para a chinesa Lenovo e agora reassumiu a ponta. Quem sentiu mais fortemente a retração foi a Intel, que domina o mercado de processadores de computador com quase 80% de participação no mercado mundial. A empresa viu seus lucros despencar 27% no último trimestre de 2012. E até agora as tentativas da companhia de fazer diferença no mundo móvel dos smartphones e dos tablets ainda não surtiram efeito. Os PCs patinam, os smartphones continuam a crescer. E quem ganhou um certo respiro nesse mercado foi a Nokia. A linha Lumia está trazendo esperanças para a empresa finlandesa, mas a safra de dificuldades ainda não foi totalmente superada. A crise da Nokia ainda parece longe do fim. Essa semana a empresa anunciou o corte de mais 1.000 funcionários. A maior parte dos postos de trabalho foi eliminada na sede da companhia na Finlândia. O plano original da empresa é demitir 17.000 de seus 74.000 funcionários para economizar cerca de 1 bilhão de euros até o final de 2013. Apesar da crise ainda persistir, a linha Lumia de smartphones vem oferecendo esperança para a Nokia. No último trimestre foram comercializados mais de 4 milhões de unidades Lumia, que são resultado da parceria entre a Nokia e a Microsoft. Foi o melhor resultado de vendas da Nokia no segmento de smartphones no ano de 2012. Na semana passada, o Olhar Digital Business Journal foi dedicado à CES. E apesar do nome Consumer Electronic Show, a feira apresentou várias lições que podem servir para o mundo corporativo da tecnologia. Uma das empresas que leva essas lições mais a sério é a SAP.
Como o próprio nome indica, a CES é uma feira voltada para o público consumidor, não para o segmento corporativo. Mas cada vez mais as empresas de tecnologia que atuam no segmento corporativo prestam mais atenção aos corredores do Centro de Convenções de Las Vegas. A explicação está na tendência cada vez mais forte de consumerização. Funcionários que levam seus próprios aparelhos digitais para o ambiente de trabalho são mais e mais numerosos. E uma das empresas que resolveu encarar a nova tendência foi a SAP. A corporação que atua no segmento de software buscou inspiração nas lojas de varejo da Apple e criou lojas próprias para atender apenas os seus funcionários. Já são cerca de 12 unidades que se encarregam de oferecer serviços de manutenção, configuração e orientação de uso. As unidades foram montadas usando a mesma filosofia das lojas da Apple. A diferença é que o público é formado exclusivamente pelos funcionários da SAP. Foi a maneira encontrada pelo CIO mundial da empresa, Oliver Busman, de não apenas tomar as rédeas da consumerização na SAP, mas também de incentivar a tendência participando do processo. A Apple serve de inspiração para a iniciativa da SAP e, nesse momento, serve também como fonte de preocupação para o mercado. Analistas e investidores vivem o dilema entre manter ou vender as ações da maçã. E o anúncio dos últimos resultados da empresa na semana que vem é quem deve determinar o ritmo. Notícias de redução de número de encomendas e canibalização. Esses dois temas estiveram nas discussões envolvendo a Apple. O número de encomendas menor se refere aos componentes usados na fabricação do iPhone 5. A Apple diminuiu o ritmo de encomenda dessas peças a seus fornecedores, num sinal de que a demanda pelo novo aparelho começa a diminuir, num prazo menor do que o esperado inicialmente. A canibalização tem a ver com o iPad mini. O novo tablet está vendendo como água, mas está diminuindo as vendas do irmão maior, o iPad tradicional. Como o mini é mais barato que o iPad, a curva de lucros da maçã começa a ser afetada. Esses sinais, somados ao crescimento da Samsung, começam a fazer com que o mercado de ações olhe para os papéis da Apple de maneira menos otimista. Nos últimos meses, as ações da empresa caíram do patamar de $700 para $500. E muitos investidores esperam o anúncio dos resultados trimestrais da empresa, marcado para a semana que vem, para decidir pela compra, manutenção ou venda dos papéis da companhia. E quem pode deixar a roda viva das bolsas de valores é a Dell. A empresa ensaia a saída do mercado de ações com uma possível aquisição por parte de um grupo de investidores. A possibilidade da venda da Dell tem causado preocupação nos CIOs de empresas norte-americanas. Saiba por quê. A semana foi marcada pelos rumores da venda da Dell. A empresa estaria articulando a saída do mercado de ações a partir de uma operação de venda de seus ativos. O comprador seria um grupo de investidores capitaneado pela Silver Lake Partners, um dos mais conhecidos fundos de investimentos norte-americanos, que tem um grande histórico de investimentos em tecnologia. Quem estaria articulando a operação pessoalmente seria o próprio Michael Dell, fundador da empresa. Caso a venda se concretize, a Dell deixaria de ser o que nos Estados Unidos se chama de empresa pública, com ações negociadas em bolsa, para voltar a ser uma empresa limitada, com capital controlado por um número reduzido de acionistas. Se a operação pode ser positiva ou não para o futuro da Dell, ainda não dá para saber. Mas o período de especulações já começa a trazer prejuízos para a corporação. Alguns CIOs de empresas norte-americanas já se dizem inclinados a trocar de fornecedor, preocupados com o fato de que a empresa, nesse período de transição, pode perder foco e não conseguir acompanhar a evolução tecnológica, especialmente na área de serviços e software, que se tornou um setor estratégico para a Dell nos últimos anos. Tanto a Dell quanto a Silver Lake Partners não se pronunciaram oficialmente acerca das especulações.
E a notícia da semana foi mesmo a entrada no ar do novo sistema de buscas do Facebook. A rede social entrou em rota de colisão com o Google. Direto da redação online do Olhar Digital, Stephanie Kohn tem os detalhes. Marisa, a nova ferramenta de busca do Facebook pode ser a grande mina de ouro da rede social. Nessa semana eu conversei com o professor de MBA da FIAP, Rodrigo Canhissari, que me contou quais seriam as possibilidades comerciais da ferramenta. A principal delas é a venda de links patrocinados e prioridade nos resultados de buscas. Imagine que ao procurar por fotos do Parque Ibirapuera, a Nike poderia aparecer nos resultados com imagens de seu último catálogo, fotografado no parque. O Graph Search ainda daria a oportunidade ao Facebook de fazer parcerias com agências de marketing e publicidade na elaboração de relatórios sobre usuários. Uma varejista, por exemplo, pode descobrir com a nova ferramenta mulheres de 40 anos que curtem determinada marca de geladeira. A rede social conseguiria vender perfis premium aos usuários e empresas que queiram fazer buscas mais aprofundadas, disponibilizando diferentes filtros de buscas e recursos extras. Até mesmo outras empresas podem lucrar com o Graph Search, oferecendo cursos que ensinem os profissionais a extrair mais informações dos serviços de busca da rede social. Enfim, Marisa, as possibilidades são infinitas. É como se o Facebook tivesse unido os modelos de negócios do Google, LinkedIn e Foursquare. Se Mark Zuckerberg for esperto, e sabemos que ele é, os lucros podem ser explosivos. Obrigada, Stephanie. E qualquer movimento do Facebook afeta a vida de quase 1 bilhão de usuários. Vamos voltar à redação, agora com Marcelo Gripa. Marcelo, de que maneira os usuários serão afetados por essa novidade? Marisa, a grande discussão que se abre com a nova ferramenta do Facebook é sobre a privacidade dos usuários. Mark Zuckerberg garantiu essa semana que as informações bloqueadas não serão indexadas na grande busca interna. Mas esse isolamento é claro que tem um preço. Quem optar por isso certamente ficará de fora de novidades sugeridas pela rede social, como promoções, ofertas de emprego e outras facilidades. O Graph Search tem um grande potencial e justamente por isso o usuário deve ficar atento ao que publica na rede. Para se ter uma ideia do tamanho desse universo, o Facebook é acessado por 1 bilhão de pessoas, que geram nada menos que 1 trilhão de conexões. Esse enorme banco de dados será cruzado para que os resultados de busca encontrem interesses similares, preferências de amigos, locais que eles tenham visitado, entre outras coisas. A estratégia de Mark Zuckerberg é fazer com que todo mundo fique o maior tempo possível dentro do site. Tem dado resultado. O Facebook é cada vez mais a casa dos internautas, Marisa. Obrigada, Marcelo. O Olhar Digital Business Journal de hoje vai chegando ao fim. O último destaque vai para uma usina de geração de energia elétrica nos Estados Unidos. A usina, que não teve sua localização ou seu nome revelados, teve de paralisar as suas atividades essa semana por conta de um vírus de computador. Um dos funcionários do complexo usava um pendrive para rodar programas numa das turbinas. Só que o pendrive estava contaminado por um malware. O vírus rapidamente se espalhou por todo o sistema e o Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos teve que interromper os trabalhos na usina para evitar riscos maiores para o sistema. Como sempre, fica o convite para você assistir ao Olhar Digital nesse domingo na Rede TV. Um dos destaques do programa são os SSDs, os módulos de armazenamento que estão substituindo os tradicionais HDs dos computadores, criando máquinas mais leves, mais rápidas e com mais autonomia de bateria. Conheça tudo em detalhes. O Olhar Digital vai ao ar domingo, 15 para as 4 da tarde. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital Business Journal. Oferecimento IBM. Vamos construir um planeta mais inteligente.